Oi, professora, eu sou Ana Beatriz e esse é o meu estudo de caso. Então, o meu paciente é o Henrique, ele tem 20 anos e ele chegou no consultório, buscou, né, o atendimento de maneira independente. Um pouquinho sobre ele. Sobre o contexto social, ele relata que tem um contexto social muito bom, que ele namora há mais de 2 anos, que ele começou a morar com a namorada esse ano, que ele tem um ótimo relacionamento com ela, que eles têm muita conversa, que tem muita empatia, que mesmo tendo, né, discussões e coisas assim ocasionais, que ele vê muita maturidade e companheirismo no relacionamento. Tanto que foi através da evolução, né, e da melhora dos sintomas da namorada que ele decidiu procurar psicoterapia, da abordagem DCC, que é a mesma da namorada. Relacionado à família dele, ele relata que ama muito, que sente uma saudade saudável da família dele, então que ele visita com constância, que eles se falam algumas vezes através das redes sociais, né, do telefone, do WhatsApp, que ele tem também um bom relacionamento com a família da namorada, então que eles estão ali sempre em contato com as famílias, de uma maneira legal e que eles gostam disso, que é prazeroso para ele. Relacionado ao social, né, de amigos, ele fala que ele não é uma pessoa que ele gosta de sair, então não gosta de sair pra bar, não gosta de sair pra festas, mas que isso não impede ele de ter, né, uma vida social legal. Ele tem um grupo de amigos com, acho que 5 amigos, que é onde eles jogam de forma online, às vezes jogam de forma presencial, assistem coisas juntos, vão um na casa do outro, um pouco menos de frequência, mas que eles têm um grupo legal de amigos que tá sempre em contato e fazendo coisas que dão prazer pra ele, né? Que é um lazer legal. Ele relata que ele trabalha de home office na área de TI, que ele tá bem contente com a escolha de carreira dele, de profissão, que mesmo causando uma ansiedade, às vezes por conta de prazo, por conta da demanda, né, que tem que estar sempre pesquisando e ainda atrás de uma coisa ou de outra, porque é uma área que lida com muitas coisas, que ele tá muito contente, né, que ele gosta até de não ficar nessa mesmice. Mas que ele sabe que tem uma das questões de trabalhar home office, que é a falta de divisão de rotina e de ambiente, que não agrada muito ele. Atualmente ele trabalha muito mais no quarto, por causa do ar-condicionado principalmente, mas também questão de conforto, né, e tudo mais. Mas que ele sabe que isso não é uma coisa interessante, então que ele tá ali pra mudar, né, ainda não tomou essa iniciativa, mas ele tem a consciência. A situação socioeconômica deles é muito boa. Ele falou que eles não têm nenhum problema, que eles lidam com isso de forma muito tranquila. Ele fala que ele não é uma pessoa que tem uma congregação religiosa, então ele não vai pra nenhuma igreja, por mais que a família da namorada e dele sigam uma religião, né, de ir pra igreja e afins, ele e a namorada não, mas que ele é uma pessoa de fé, que ele acredita em alguma coisa e tem as próprias crenças dele, e ele relata fazer bem pra ele. Que não vê de forma de nenhuma cobrança e nem nada do gênero por causa da fé. Ele não faz uso de medicação e também relata não possuir nenhum vício e nem histórico de transtornos psiquiátricos diagnosticados na família. Sobre a demanda, né, ele veio com uma lista de questões que ele falou que relata muito sofrimento e angústia, e que ele vê que isso já tá prejudicando ele em outros níveis, né, fora essa ruminação mental que já tá afetando o cotidiano dele, as próprias ações, a própria produtividade, e entre outras coisas. Ele relata muita cobrança, autocobrança, que ele às vezes não consegue nem começar coisas por conta da autocobrança, por não se achar capaz, por não se achar competente o suficiente, até pelo medo de errar, pelo medo de
de ele não conseguir fazer aquela questão. Isso geralmente ligado a coisas do trabalho, mas não somente isso, né? Como ele joga, às vezes isso também aparece na faceta dos jogos, né? Então, por exemplo, ele já relatou que tem dias que ele pensa em iniciar um novo jogo, em jogar com outro, até com outro personagem no jogo, mas que ele fica muito preocupado com o seu desempenho, então que ele não começa. E tem muitas coisas que ele, mesmo fazendo, mesmo dando conta, que ele começa a pensar sobre, ele começa a se achar incapaz, mesmo vendo que ele dá conta de muitas coisas. Que ele fica inseguro sobre coisas até mesmo que ele já faz da rotina, né? Ele fala que ele vê muito da ansiedade na rotina dele, desde coisas pequenas, por exemplo, acordar e pensar na rotina e se sentir ansioso, até questões do trabalho, em que ele fica ansioso para saber qual a demanda do dia, para saber se tem coisas novas, até com coisas boas, para saber se o joguinho já vai ser lançado, se ele vai, onde ele e a namorada vão hoje à noite, porque tá tipo demorando a namorada para chegar, e ele começa a sentir uma ansiedade extrema. Então ele vê que essa ansiedade está afetando diversos aspectos da vida dele e em momentos até gera sintomas físicos, como taquicardia, suor nas mãos, até em momentos já chegou a gerar tontura. Então a ansiedade dele, se ele descreve como constante e altamente prejudicial. E para ele isso é o que está impactando em todas as áreas da vida dele. Mas ele também gostaria de buscar autoconhecimento, né? Até nas palavras dele, para saber de onde vem a ansiedade, dessa ansiedade, o que está acontecendo que gera essa ansiedade, porque ele se sente muito desconfortável e ele não tá mais aguentando lidar com isso. E ele viu que ele sozinho não tá conseguindo. Foram essas as palavras dele. Então, por isso que ele buscou a terapia. Ele também trouxe algumas questões relacionadas à sua rotina, mas que ele acredita que talvez estejam interligadas com a questão da ansiedade extrema. Ele falou que a rotina dele, às vezes, acontece muitos sentimentos de tédio, fadiga e frustração em virtude dessa rotina dele. Às vezes por ser repetitiva, às vezes por ter novas demandas onde ele se sente muito ansioso e não consegue lidar, às vezes por causa que alguma coisa acontece de errado no trabalho, na vida, e ele fica extremamente frustrado. E relata até mesmo querer abandonar e não fazer mais nada em virtude daqueles sentimentos negativos que ele não tá conseguindo lidar. Ele também comentou, né, sobre ser uma criança acima do peso na infância e que ele tem receio disso ter afetado a vida e a autoestima dele. Aí a gente passa pra articulação teórica, né? Eu escolhi a abordagem TCC, que é a abordagem que eu pretendo seguir, e que eu achei interessante pro caso, né, em virtude da ansiedade e de ser trabalhar com a psicoeducação. Então, eu escolhi a abordagem TCC, né? A TCC, ela trabalha cognição, emoção e também o comportamento. A TCC, ela trabalha principalmente com, né, o objetivo dela é achar as crenças nucleares e abalá-las. Para TCC, a crença nuclear é uma crença disfuncional sobre os outros, o mundo ou você, que regem os pensamentos. Então, eu trabalho com uma tríade, que é com os pensamentos automáticos, com o pressuposto adjacente e com a crença nuclear, sendo a crença nuclear regente de tudo, o pressuposto adjacente, as ações para mascarar essa crença, né? Por exemplo, eu tenho uma crença de desamor, que é uma crença onde eu acredito que eu não sou digno de amor. Então, em virtude disso, eu nem vou tentar ter relacionamentos afetivos. Eu nem vou tentar fazer amizades. Eu vou afastar todo mundo.
né? E também tem os pensamentos automáticos, que são um nível ali mais brando, onde dá pra identificar essas características. E a TCC, ela busca, através dos pensamentos e dos pressupostos adjacentes, identificar a crença nuclear e abala ela. Aí a crença nuclear, ela acontece de 3 formas: desamor, desvalor e desamparo. E também trabalha com os pensamentos disfuncionais. Então, o pensamento automático, ele pode ser classificado em diversas formas, né? Então, ele pode ser pensamentos catastróficos, ele pode ser pensamentos de maximização e minimização, onde eu maximizo tudo de negativo e minimizo todas as coisas positivas. Ele pode ser um pensamento onde eu acredito que eu sei o que as outras pessoas estão pensando de mim, e sempre negativo, entre outras questões. E como as crenças nucleares, elas são cristalizadas e generalizadas, afeta em todas as áreas da vida da pessoa, né? Essa crença nuclear disfuncional, ela aparece em todos os ambientes, em todos os sentidos, ela tá na mente daquela pessoa e acaba regendo os comportamentos dela. A TCC trabalha com psicoeducação, então ao longo desse atendimento com esse paciente foram trabalhados muito essa questão, né, aproveitando que o paciente é muito interessado, se mostrou muito interessado na TCC em virtude das melhoras da namorada dele, né, dos avanços e da melhora de qualidade de vida. Então foi trabalhado toda essa explicação da TCC, então foi passado deveres de casa, como sendo livros, sendo artigos, sendo um tema para ouvir falar sobre, para pesquisar, para trabalhar essa conscientização do paciente do que ele estava sentindo, de o que isso significa, do olhar da TCC sobre isso. Também foi trabalhado o registro de pensamentos disfuncionais, que é aquela tabelinha onde registra a situação, o pensamento automático e a sua ação perante aquilo ali e também o seu sentimento. Então teve dias que ele relatou no registro de pensamento automático que ele só viu a mensagem do chefe, só o oi, e ele já sentiu uma ansiedade extrema e ele bloqueou o celular e ele ficou ali muitos minutos olhando para o celular, que ele não conseguiu tomar nenhuma outra ação, porque ele se sentiu tão ansioso com o que poderia vir, que ele paralisou, que ele ignorou e falou, não vou ver, eu não consigo ver, né? Depois ele relatou que no final não era nada demais, que era só pra falar que o trabalho dele tinha ficado ok, que na verdade era um feedback positivo, né? Mas que isso nem tinha passado pela cabeça dele, que poderia ser algo positivo como um feedback legal. Nos deveres de casa, né, deveres de casa, também foi acordado entre eles que poderiam ser trabalhar o comportamento, né, trabalhar pequenas mudanças comportamentais. Então foi sugerido que ele comece a correr na rua, foi sugerido que ele coloque, que ele trabalhe com timer, né, com horários programados, então que do meio-dia ele teria um horário ali de almoço, sem relacionado a trabalho. Foi também trabalhado uma diminuição de tela, né, após as 6, porque como trabalha na frente de telas e tem essa questão da ansiedade, eles estão muito interligados, até foi um dos artigos que foi passado para o paciente, sobre essa questão dessa relação de como as telas podem gerar esse aumento da ansiedade. E também foi trabalhado a questão dos horários, da divisão de ambiente de casa, foi trabalhado uma estruturação, né, de um ideal realista de rotina, coisas que o paciente deu às vezes foi um pouco mais difícil, às vezes foi um pouco mais fácil, de acordo com os relatos dele, mas ele se mostrou muito engajado nas tarefas, em cumprir elas, por ele mesmo relatar como ele se sentiu bem fazendo aquilo, né? Principalmente as que foram muito mais comportamentais, por exemplo, correr fora de casa, ir até a academia a pé, que era uma possibilidade para ele, em virtude que não era tão longe de casa.
Então ele se mostrou bem engajado. Então no meu trabalho tem alguns registros das sessões, né, do que o paciente falou, do que o paciente, de como foram os diálogos. Também trabalhei a lista de problemas iniciais, que é uma das características da abordagem TCC, né, de o paciente e o psicólogo definirem uma lista de problemas iniciais, trabalhar em cima daquela lista de problemas iniciais. Nos relatórios da sessão, eu coloquei algumas hipóteses, né? Primeiro começou com só a hipótese de pensamento automático disfuncional e em seguida eu consegui identificar a hipótese de uma ou duas crenças nucleares. Mas ao longo das sessões também fui levantando a hipótese de um diagnóstico de transtorno de ansiedade generalizada, em virtude do nível do sofrimento, de todos os sintomas que estão no DSM aparecerem com impacto significativo, com um tempo muito grande, né, de relato desses sintomas estarem presentes. E no final, o diagnóstico fechou, na minha visão, né, como terapeuta, como transtorno de ansiedade generalizada, em virtude de que o paciente possui todas as características, né? Então, possui ansiedade e preocupações excessivas, possui o indivíduo considera difícil controlar a preocupação. A ansiedade e a preocupação estão associadas com mais sintomas, e os sintomas são inquietação ou sensação de estar com os nervos à flor da pele, fatigabilidade, que ele relata sobre a rotina, sobre o trabalho, dificuldade em concentrar-se ou sensação de branco na mente, que através dos relatos deu para perceber que isso acontece muitas vezes, principalmente quando acontece algum gatilho de alguma situação, de deixar ele mais ansioso. Ele relata muita tensão muscular, esse foi um dos motivos dele procurar a academia no início. A perturbação do sono, ele também relata dificuldade em conciliar o sono e dormir bem, dormir satisfatoriamente. Ansiedade e preocupação causam sintomas físicos, e ele mostrou todos esses sintomas. E aí, conversando com o paciente sobre essa hipótese, o paciente falou que acredita que é possível que tenha mesmo, em virtude do que ele sente. Foi indicado alguns artigos, algumas coisas para ele pesquisar, para ele ler um pouco mais sobre isso. E na sessão seguinte conversamos um pouco mais. E foi dado encaminhamento para ele, para ele continuar fazendo terapia TCC e também ele procurar um psiquiatra, para que eles possam debater sobre essa hipótese diagnóstica, né, do TAG, e, se necessário, entrar com uma intervenção medicamentosa. Além do encaminhamento, né, para psicoterapia, foi recomendado que ele continue fazendo as questões da sua rotina, né, então que ele continue fazendo um exercício físico adequado, que ele continue vindo para terapia, que ele continue cuidando com a medicação, com a alimentação, que são fatores muito importantes, não só para a vida dele, mas caso ele tenha algum diagnóstico, são fatores que impactam muito. Foi dado para ele algumas folhinhas, né, para levar para o psiquiatra, com toda essa descrição, com o parecer da psicóloga, para facilitar esse contato, né, e ser o mais realista e preciso, na medida do possível, a hipótese diagnóstica. Mas também foi visto no paciente, né, muitos pensamentos automáticos disfuncionais e uma crença de desvalor e de desamor, que estão, né, ligadas com o diagnóstico, mas também são da personalidade da pessoa, com base nas vivências dele, né, que ele construiu essa crença disfuncional e nuclear.
Então, que isso irá ser trabalhado na TCC. Também foi passada para o paciente sobre essas crenças, né? E como a TCC poderia ajudar a melhorar elas e como isso também vai causar uma melhora na qualidade de vida. E acredito que foi isso o meu encaminhamento. Foi principalmente para ele continuar com a terapia, mas para não negligenciar esse possível diagnóstico. Para procurar um psiquiatra para avaliar. Para também, se não precisar, né, de intervenção nesse momento, né, intervenção medicamentosa nesse momento, para que ele tenha o apoio, né, dos profissionais necessários, para, se em algum momento ser necessário, para não esperar em um momento de tudo disruptivo acontecer, caso tenha, para ir atrás dos profissionais necessários, para ele ter uma rede de apoio estável, para ampará-lo ao diagnóstico, a um possível diagnóstico. Foi esse meu estudo de caso. Desculpa qualquer coisa aí do vídeo, professor, nunca fiz isso. Sou uma pamonha da tecnologia. Mas é isso aí, boa noite.